Renato atingiu o topo, mas o que ele fez depois pode ser o começo do fim para Aruan. Renato Garcia finalmente alcançou os tão sonhados 30 milhões de inscritos, um marco gigantesco que qualquer criador de conteúdo celebraria com fogos, festa e revelações. Mas não, Renato não contou, ele escondeu. No lugar de revelar a verdade sobre a lenda da árvore, em algo que milhões de pessoas estavam esperando, ele simplesmente mudou a regra do jogo. Agora, o mistério só será revelado quando ele atingir 32 milhões de inscritos. E é aí que tudo começa a mudar. Porque o problema não é a nova meta. O verdadeiro problema é que Renato já tem tudo preparado. Enquanto muitos achavam que ele estava enrolando, ganhando tempo, ou apenas ignorando os sinais, Renato estava agindo. Ele construiu planos, montou estratégias, criou distrações, armou um quebra-cabeça. E o mais assustador, ele tem cartas na manga que ninguém conhece. Cartas silenciosas, perigosas, e que vão ser jogadas no momento certo, e talvez quando Aruan menos esperar. Só que o Aruan, ele não sabe. Ele acha que ainda tem o controle, que está um passo à frente. Mas a verdade é que o tabuleiro inteiro já foi reorganizado por Renato. E Aruan nem percebeu que está andando direto para uma armadilha. A cada inscrito novo que Renato ganha, ele não está apenas se aproximando dos 32 milhões, ele está se aproximando da destruição dos planos do Aruan. E isso pode ser o início de uma guerra completamente diferente da que vimos até agora. Então, antes que esse jogo vire de cabeça para baixo, já se inscreve aqui no Micas e na Central Félix Barreto, que está editando esse vídeo e preparando tudo com detalhes que você só vai ver aqui. Porque o que vem a seguir vai mudar o rumo dessa história para sempre. Sim, é verdade. Aruan e Bruno Barreto têm o livro, o objeto mais misterioso e cobiçado dessa história. O livro que, segundo eles mesmos, contém todas as respostas sobre a lenda da árvore. O livro que pode revelar o que é verdade, o que foi mentira e o que está prestes a acontecer. Mas tem um detalhe que ninguém esperava. Eles não querem abrir. Ou pior, talvez não tenham coragem de revelar o que está lá dentro. Renato Garcia acredita firmemente que Aruan e Bruno jamais terão a ousadia de virar as páginas daquele livro e contar tudo ao público. E, ao que parece, ele pode estar certo. Durante uma de suas lives, Aruan deixou escapar algo que acendeu o alerta. Vamos brincar um pouco com o Renato, depois a gente vê se revela. Brincar. Essa palavra foi o suficiente para deixar claro que o plano deles não é revelar a verdade ainda. Bruno, em seus vídeos e comentários, também parece evitar o confronto direto. As palavras dele deixam escapar uma estratégia mais sutil, e eles não querem explodir a bomba da verdade. Eles querem forçar Renato a se comprometer, fazer com que ele, pressionado pelos próprios inscritos, seja obrigado a cumprir a promessa que fez, revelar a verdade por vontade própria. E isso faz sentido, porque se Aruan e Bruno revelarem, o impacto não será o mesmo. Mas se for o Renato, se ele, sozinho, vier a público com a verdade, a lenda vira história, a história vira mito, e o mito se torna imortal. Só que Aruan não está percebendo algo importante. Enquanto ele joga, ri e manipula, achando que está no controle, Renato está observando, calculando e esperando. E nesse silêncio, um novo elemento começou a surgir. Um detalhe que passou quase despercebido nos vídeos e falas dos últimos dias. Uma pista, um vazamento sutil, um novo objetivo. Algo que pode virar o jogo de novo, um novo desafio. Um novo jogo que talvez tenha sido criado para Renato Garcia. E se isso for verdade, Aruan pode ter problemas muito maiores do que apenas recuperar suas placas do YouTube. Porque Renato pode estar prestes a colocar essa guerra num nível completamente diferente. O que será esse novo jogo? Quem está por trás disso? E por quê? De repente, tudo parece estar escapando do controle. A resposta pode estar mais próxima do que parece. Na última invasão feita por Renato Garcia, em aquela onde ele finalmente conseguiu recuperar o cofre, parecia que o jogo tinha virado. Parecia que ele tinha vencido. Afinal, o tão procurado cofre estava de volta em suas mãos. Mas, só parecia. Porque o cofre estava vazio. O livro da lenda não estava lá. Mesmo assim, Aruan e Bruno Barreto fingiram que o Renato tinha vencido. Fizeram uma encenação. Fingiram que estavam brigados. Deixaram no ar a ideia de que tinham perdido. Tudo isso foi um teatro cuidadosamente montado. Um disfarce. Uma armadilha psicológica para confundir Renato e os inscritos. E funcionou, por um tempo. Mas algo saiu do controle. Com o passar dos vídeos, a encenação começou a se desgastar. As palavras de Bruno Barreto começaram a ganhar um tom diferente. Ele falou, ainda que de forma sutil,
que talvez, só talvez, pudesse voltar a ser o cameraman de Renato. Disse que não descartaria a ideia de, quem sabe um dia, voltar a ser um Hunter. E essa possibilidade muda tudo, porque Renato ouviu, e ele não vai ignorar isso. Se Renato Garcia convidar Bruno Barreto de volta, se ele estender a mão e disser volta pra mansão, se os Hunters aceitarem, Aruan perde o controle, perde a força, e talvez perca até a guerra. Porque por mais que Aruan esteja com o livro, por mais que ele conheça a verdade, talvez ele nunca tenha coragem de abrir e mostrar ao mundo. E Bruno já falou que toparia voltar a gravar com Renato, toparia estar de novo sob o comando daquele que foi seu chefe por anos. Porque com Renato, a dinâmica é clara e ele manda, ele lidera, ele domina. Com Bruno, ele sempre teve esse controle. Mas com Aruan, é diferente. Desde que Aruan começou a criar conteúdo com os Hunters, e já faz mais de 2 anos, e ficou visível como Renato Garcia respeita ele. Renato raramente o confronta de verdade. Dificilmente o zoa diretamente. Existe uma linha que Renato parece evitar cruzar com Aruan, mas com Bruno, essa linha nunca existiu. E talvez seja por isso que agora, Renato vê em Bruno a peça perfeita para desestabilizar tudo. E agora fica a pergunta que ninguém tem coragem de responder. Será que Aruan realmente vai ter coragem de abrir o livro? Será que ele vai revelar a verdade? Ou será que ele vai assistir tudo desmoronar? Enquanto Bruno volta a ocupar o lugar que ele mesmo ajudou a esvaziar, a guerra ainda não acabou, mas alguém já está perdendo. E se você quiser acompanhar os próximos capítulos dessa história épica, se inscreve agora no Micas e na Central Félix Barreto, porque quando o convite vier, e ele vai vir, e a máscara de um dos lados vai cair, e a verdade, talvez nunca mais seja revelada da mesma forma. E se tudo pudesse mudar com uma simples proposta? E se Renato Garcia, ao invés de continuar essa guerra de invasões, armadilhas e manipulações, resolvesse fazer um acordo direto com Aruan e Bruno Barreto? Imagine só, Renato chama os dois para uma conversa privada, sem câmeras, sem gravação, sem plateia. E ali, no silêncio de uma sala qualquer, ele revela tudo, toda a verdade sobre a lenda da árvore, cada detalhe, cada segredo, cada acontecimento oculto que ele escondeu por tanto tempo, mas com uma condição. Eles dois saberão de tudo, e mais só poderão contar ao mundo se Renato não cumprir sua promessa. Ou seja, e se o canal bater 32 milhões de inscritos, Renato deve vir a público e contar ele mesmo, com suas palavras, a história completa. Mas se ele não contar, Aruan e Bruno terão o direito de expor tudo. Esse acordo mudaria completamente o jogo, porque coloca o peso da verdade nas mãos de 3 pessoas. Coloca a responsabilidade nos ombros de quem sempre esteve no centro da guerra, mas também cria um risco perigoso. Se Renato falhar, ele será desmascarado. E se Bruno e Aruan falharem, eles vão carregar o fardo de terem traído a confiança de milhões. E aí, se você fosse Aruan ou Bruno, você aceitaria esse acordo? Aceitaria saber da verdade, mas carregar o silêncio até a hora certa? Confiaria que Renato vai mesmo cumprir a palavra dele? Ou você preferiria seguir do seu jeito, revelando aos poucos, provocando, dominando o jogo com suas próprias regras? Essa talvez seja a escolha mais difícil de toda a história. E talvez, e a última. Porque depois disso, não vai ter volta. Então, antes que esse possível pacto seja selado ou destruído, já se inscreve aqui no Micas e na Central Félix Barreto, que tá editando esse vídeo com detalhes que você não vê em nenhum outro lugar. Porque a lenda da árvore pode até ser revelada, mas quem vai contar a história? Vai ser o herói ou o traidor? A próxima jogada está chegando, e ela pode ser a última peça desse tabuleiro épico.